Olá, está no ar mais um INSPcast, o podcast do INSP. E hoje eu tenho aqui a presença de 3 universitários maravilhosos e vão conversar um pouquinho conosco, conversar com vocês que estão nos assistindo, sobre a trajetória deles até chegar na universidade. Então, algumas coisas que fazem parte do dia a dia, da vivência e da experiência deles, né, de sucesso. Então, eu queria agradecer o Gabriel Salucci, que está aqui, o nosso universitário de nutrição, a Ana Clara, a nossa universitária de medicina, e a Júlia, a nossa universitária de administração. São 3 cursos diferentes, com linhas diferentes, e eu queria que vocês falassem um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, os amigos de vocês, para as pessoas que estão se preparando esse ano, né, para o vestibular, que já começou, já foi dada a largada. Como vocês se organizaram para estudar? O que vocês focaram mais? Como foi essa importância aí de canalizar as informações que vinham a todo vapor? Eu acho que é o principal, assim, que eu falo que eu dei muito gás no primeiro e no segundo ano. Porque tem pessoas que, tipo, trabalham de maneira diferente. Tem gente que já consegue dar o foco final só no terceiro. O meu, acho que eu falo que foi até um pouquinho contrário. Tipo, eu dei muito gás no primeiro ano, que foi o ano, assim, da pandemia. Aí eu meio que aproveitei para tentar meio que distanciar um pouquinho, tipo, dos outros concorrentes das vagas, entendeu? Sim. E no terceiro eu fui meio que administrando. Só que eu acho que o principal é você entender que vai ter, por exemplo, vai ter dia que você vai estar cansado. Isso é normal. E vocês passam por um processo que é tanto do esforço mental quanto do esforço físico, né? Não, Porque até, você tem que equilibrar isso, né? Vocês 3 passaram por isso o tempo inteiro, né? tem dia que você vai estar cansado, mas eu acho que a principal questão é você não ficar adiando sempre. Por exemplo, não, hoje eu tô cansado, mas amanhã eu estudo. Aí você chega amanhã, não, hoje eu também tô cansado. Se você criar uma rotina, acho que o principal é você se organizar. E meio que só ir administrando ali. E entender que se você não tiver certeza ainda sobre a carreira, tá tudo bem, sabe? Tipo, Sim. até o final, você vai ter uma hora que você vai conseguir decidir. Acho que Sim. o principal é você ter uma hora que vai dar um gás e depois só ir administrando no seu ritmo. E você, Ana, como é que você se organizou aí? Assim, no terceiro ano principalmente, eu tinha noção de tudo que eu tinha pra estudar. Então, eu fiz uma lista de todos os conteúdos de tudo que eu tinha pra estudar. E o que mais me ajudou era que eu tinha uma agenda e eu anotava todos os dias, tópico por tópico, de tudo que eu tinha pra fazer. Aí eu tinha que fazer 4 exercícios disso, discursivo, tá lá. Tinha que ver aula disso. Ia tá tudo anotado Você tinha certinho. uma espécie de um planner, né? Que você visualizava. Sim, eu já tinha as matérias que tinha que estudar por dia, tipo matemática, eu estudar matemática, entendeu? Mas os subtópicos eu também tinha tudo anotado, porque isso me ajudava a ter noção de tudo que eu tinha pra fazer e controlar meu tempo. Porque o que mais falta nessa jornada final, assim, é o tempo, né? Sim. Então, Vocês 2, eu lembro, vocês fizeram o vestibular para a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Pelo sistema do programa do PISM. isso. Fala um pouquinho como é isso, porque tem muitos estudantes que entram no ensino médio e não sabem que existe essa possibilidade. O que é o PISM, como é que funciona? O PISM é o programa seriado para entrar na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E é dividido em 3 anos, né? Você vai fazer um no primeiro, um no segundo, um terceiro no ensino médio. Vai ver no final o acúmulo, a soma de todos os pontos. E aí, se tiver o mínimo para entrar, né? A nota de corte, Sim. você consegue ir. Cada ano vai aumentando a pontuação, né? E os conteúdos também são diferentes de acordo com a etapa que você tá, assim, do ensino médio. Sim. Diferente, né, a forma de ingresso, porque hoje a gente tem diversas universidades no Brasil aí, além do Enem, aqui no Rio a gente tem a UERJ, em São Paulo a gente tem a USP, enfim. Você foi para a Fundação Getúlio Vargas, não é isso? Isso. Por que você escolheu administração? Até o final do ano, na verdade, eu estava bem na dúvida. Eu pensava em administração, em economia ou em direito. Foi bem difícil essa decisão. Bem difícil. Mas eu Até acabei... porque você é um pouco de cada coisa dessa mulher, é difícil mesmo para ela. E aí eu acabei escolhendo administração justamente por conta disso. Porque é uma área que depois eu posso trabalhar mais com as exatas, indo para a área das finanças, por exemplo. Posso trabalhar mais com pessoas, indo para a área do RH. Enfim, tem várias opções. E aí eu achei que ia se adequar mais a mim. Muito bacana. Agora eu queria que vocês parassem assim para pensar, né? Porque vocês estão falando de 3 trajetórias aqui de sucesso. Cada um escolheu o curso que quis. Graças a Deus vocês estão bem encaminhados na universidade, cursos bem concorridos, inclusive. Como que a escola desempenhou esse papel? Como que a escola foi importante nesse processo? O que a escola fez
que causou, né, em vocês todo esse bem-estar para vocês chegarem à vaga, né, propriamente dita? Então, vou falar. Eu acho, assim, que na reta final, até quando, na verdade, quando começou o terceiro ano, assim, o principal foi até uma questão de alguns professores que estavam sempre ali realmente muito dispostos a ajudar, não só preocupados, tipo, com o conteúdo, mas também com a gente. Tipo, isso eu sentia muito, assim. Isso acho que foi um dos principais diferenciais. Porque eu comecei o terceiro ano, eu tava comentando aqui que eu, tipo, eu tava estudando errado, com a estratégia errada que, assim, não se adequava a mim. Sim. Então, um professor, o Kellyson de matemática, chegou para conversar e veio conversar comigo, falando que eu achava que o método que eu estava usando era o melhor para mim. E eu fui me ajustando. Mas uma parada que sempre me ajudou é que, assim, eu gostava muito, eu realmente amava vir para cá, tipo, todo dia. E é uma parada que faz muita diferença. Porque eu acho que, assim, você já tá numa pressão, você já tá desgastado, que é o terceiro ano. Se você ir para um ambiente que você não gosta, um ambiente que te faz mal, já é algo que prejudica muito. Então foi uma parada que me deu muita força. Eu queria vir pra cá, eu gostava de ver os professores, eu gostava de ver os funcionários, meus amigos. Mas também na área do ensino também ajudou com essa questão dos professores estar num contato mais próximo ali com o aluno. E você, Ana? Os professores também, claro, tinha muita intimidade assim, com o Kellyson, com o Thiago Albuquerque. Eles eram pra mim sempre uma válvula de escape, assim, na escola. Eu gostava muito de conversar com eles sempre me ajudavam, me incentivavam, essas coisas assim. Mas, além disso, uma coisa que me ajudou sempre muito foi o Luiz Fernando. Ele sempre, assim, eu tava toda semana na sala dele pra pedir alguma coisa, né? Toda semana eu tava lá, Luiz, simulado, Luiz, dá mais lista, Luiz. Toda semana eu tava lá. É porque vocês acham sempre que é pouco, né? Vocês fazem muita coisa, mas ainda assim acham que é pouco, né? Tá insuficiente. Exatamente. E aí o Luiz geralmente me escutava e ele dava também, ele deu pra gente, né, os livros do pré-vestibular do SAIS. Ele disponibilizou lá ali na escola. Sim. Então, tipo, aquilo me ajudou muito, assim, eu usei muito aquele material para algumas matérias, então foi uma diferença que a escola, assim, fez para mim, uma ajuda muito grande, né, porque quanto mais, assim, material em excesso também não acaba prejudicando, porque você fica meio perdido do que você vai fazer. Mas aquilo ali também foi uma orientação muito grande do que eu precisava. Porque você focou, né? Você sabia que para passar para medicina, você tinha que ter o diferencial na matemática. Porque as pessoas pensam erradamente que é só biologia e química, enfim, né? Mas você tem que ter o foco ali em outras áreas e isso te ajudou, né? Sim, foi excelente para mim, deu pra complementar muitos exercícios, porque às vezes a apostila que eu tinha na escola não era suficiente, aí eu pegava na internet, pegava nos cursinhos, mas esses daí também foram muito bons, porque também tinha discursiva, tinha objetiva, tinha todos os chips, né? Então, ajudou de bastante. várias frentes, né? Com várias frentes, né? E você, Júlia, o que você acha? Eu concordo muito com eles na questão dos professores, porque a gente aqui acaba criando um laço bem legal com eles, então eles apoiam bastante a gente consegue conversar não só sobre o vestibular, mas também trocar ideias sobre outros assuntos para desafogar um pouco só desse assunto. Outra coisa muito boa também foi a questão dos simulados, que a gente fazia com alguma frequência e ajudavam bastante também. Vocês vejam, né, que o humano nessa hora faz a diferença, né? Vocês falaram dessa proximidade que vocês tinham com os professores, com a coordenação. A escola ela tem muito disso, de conhecer vocês, até porque vocês estudam muitos anos, tá? Muitos anos aqui. Então, a gente também conhecia quando vocês não estavam bem, quando estavam ansiosos, quando estavam preocupados, sempre buscando o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. A gente não pode fazer nada pouquinho, para ficar à margem ali. E também a gente não pode fazer tudo em exagero, porque cansa. Como que vocês viviam a vida social de vocês, né? Porque todo mundo, às vezes, pensa que chega na terceira série e ninguém pode fazer nada, é só aquilo. Como que vocês dividiam um pouco isso? O estudo, a vida social, a vida religiosa, assim, quem tem essa frequência, como é que vocês faziam isso? Bom, eu acho que o foco que você falou foi perfeito, que você tem que saber dividir o tempo. Porque você também não pode fazer pouquíssimo, porque senão você não vai se diferenciar. Mas você também não pode chegar ao extremo. Eu sempre falo que os extremos é ruim. Eu tinha bastante tempo. Eu saía com os meus amigos também, obviamente. Consegui aproveitar o final de semana. Também conseguia treinar aqui na escola, o treino das equipes. Deu pra ir pra Ciansp também, que é uma parada que marca muita gente. Então acho que é você ir vivendo ali no equilíbrio. Você saber diferenciar a hora que você tem que estar mais focado, a hora que você tem que dar uma relaxada também. Tem a questão da vida religiosa, que é algo que me marca muito. Sim. E é algo que eu gosto de tirar um tempo da minha semana pra eu ter. Então é você saber meio que separando. Eu acho que o que a Ana Clara falou é o principal. Porque se você não montar uma rotina, vai ter algum momento do ano que você vai se perder. Sim. Porque se você vai achar que tá estudando pouco ou vai achar que vai estar estudando muito, então você vai estar meio perdido, assim. E você, Ana?
Olha, eu não sei se eu sou o melhor exemplo, porque eu era meio maluca. Eu era meio extremista com essas Sim. coisas. Eu deixei minha vida social, assim, de lado uma boa parte. Eu saía no máximo uma vez por semana, eu não deixava ser mais do que isso. A minha melhor amiga, ela ficava doida comigo, porque ela sempre pedia pra sair. Eu falava, não posso ter estudando. Assim, eu sei que não é a melhor opção do mundo, mas quando você escolhe um curso tão concorrido, você tem que, querendo ou não, abrir mão de alguma parte da sua vida, E sabe? deu certo pra você. É, deu Eu sei, certo, tô- sabe? Não tem uma receita de bolo. Não Todo tem. mundo tem que fazer igual. Eu deixei de viver algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo de nada Sim. que aconteceu, sabe? Eu cheguei onde eu queria e mantive as amizades que tinham que manter, sabe? Meus amigos me entendiam. Podia às vezes não sair muito, mas eles estavam torcendo Sim, por mim, estavam com comigo, certeza. querendo ou não, sabe? Então, no final, tá tudo certo. E você, Júlia? Eu acho que eu consegui equilibrar bastante também, conseguia tirar um tempinho da semana pra fazer atividade física, pra sair também com os meus amigos, com a minha família. Mas em alguns momentos realmente a gente tem que abdicar um pouco, vão ter alguns dias que a gente não vai conseguir sair pra realmente focar nos nossos objetivos, mas deu pra equilibrar bastante. Do momento que vocês fizeram a prova até sair o resultado e você enxergar o seu nome naquela lista, como foi esse dia, assim, quando vocês entraram lá no computador e encontraram o nome de vocês no curso que vocês queriam fazer? Como é que foi esse Sim. sentimento? Eu acho que pra mim foi um pouco diferente, porque eu passei o ano todo passado, tentando me convencer que nutrição era uma segunda, terceira opção pra mim, que era algo que eu não queria de jeito nenhum. Ficava tentando bater nessa tecla, tipo, todo dia. Então eu falei, cara, vou fazer nutrição, vou deixar ali como uma opção. Se eu passar, tá bom, mas não é algo que eu quero. Mas eu acho que quando, tipo, eu olhei meu nome assim e vi que eu tinha passado, eu acho que meio que mexeu um pouquinho diferente. Aí juntou com outros fatores também, eu busquei, tipo, me entender um pouquinho até o que eu realmente queria. Você Mas, tá feliz fazendo pô, nutrição? muita coisa. Juro, não me arrependo nem um pouco. Vai cuidar da gente, da nossa alimentação, Se da Deus nossa quiser. saúde, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então foi bom, e acho que você já saindo da escola e já entrando assim direto é algo que já dá uma diferença muito grande na sua vida, porque tu já vai pra outro tipo de rotina. Sim. E você, Ana, quando você viu o seu nome Pô. no curso mais concorrido do Brasil, não. e você viu o seu nome passando de primeira, É. assim. Eu fiquei muito aliviada, assim. Tipo, porque o resultado do PISME foi o intermediário. Por exemplo, o da UERJ saiu primeiro e o do Enem saía depois. Sim. Né? Não o resultado final, mas a listagem de nota. Com a listagem de nota Sim. você consegue ter uma noção se você vai entrar ou não, né? Sim. Só que quando eu vi que eu não passei na UERJ, que tinha sido primeiro, eu fiquei muito mal. A UERJ nem era a minha primeira opção, mas como Sim. foi o primeiro não que eu recebi, Sim. aquilo me abalou muito, muito. E quando saiu o resultado do PISME, eu pensei, caraca. Eu fiquei muito... Eu fiquei muito feliz, mas foi mais um sentimento de alívio mesmo, Sim. sabe? De que... Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu ia estudar 1 ano. Eu não queria fazer cursinho, porque eu não achava que eu ia aguentar Sim. estudar por muito mais tempo. Porque a minha rotina realmente foi muito pesada. Então eu não achava que eu ia aguentar mais 1 ano disso. Então eu pensei, eu tenho 1 ano, eu vou estudar por 1 ano. Então foi um sentimento... Por isso que você abdicou de um monte de coisa. Exatamente. O seu objetivo era esse, passar de primeira. Passar de primeira, meu objetivo era passar de primeira. Então, quando eu vi que deu certo, foi muito alívio. Eu chorei de alívio mesmo. Depois de felicidade, mas primeiro de... Caraca, Consegui, né? consegui. Agora, Exatamente. como é que você tá se vendo indo morar em outro lugar? Eu tô muito feliz, assim. Porque é uma cidade que eu sempre tive muito contato desde pequena, porque a minha família tem casa lá. É uma cidade que eu tenho muito contato, sabe? Eu sempre fui lá, eu cresci lá, a parte da minha vida foi lá. Então... E é perto também do Rio. É perto. Ana, aproveitando que você está falando, né? As pessoas não sabem o que é o PISME. Detalhe como é esse PISME para eles, esse ingresso na universidade através desse programa. Você falou já anteriormente sobre ele, mas entre os vestibulares que são tão concorridos, né, como o Enem, aqui a UERJ, que é super concorrida também, o PISME, você acha que ele é mais fácil, é mais difícil? Como é que funciona? Olha, comparando com o Enem, é um vestibular mais difícil de conteúdo. É bem mais conteudista que o Enem, por exemplo. Sim. Mas E também você faz de forma seriada, você né? faz de forma seriada, então você Final tem da mais primeira. tempo pra estudar cada conteúdo daquele, né? Sim. Eu acho, assim, que o PISME, ele é uma oportunidade muito boa. É bom, né, a gente escutar essas histórias, né, Júlia? Porque eles estão ali falando de... o Salusto falando daquele sentimento que ele não sabia se era, se não era, mas quando ele viu o nome, mexeu com ele. A Ana tinha um foco de... Eu quero fazer de uma vez só.
eu vou abdicar de tudo e eu quero fazer, e foi uma sensação de alívio quando ela viu. E você, quando viu o seu nome numa universidade que também é tão concorrida e tão conceituada? Eu fiquei muito feliz também e realmente é uma sensação de que deu tudo certo, de que valeu a pena, todo o esforço foi recompensado. É verdade. Agora você imagina, né? Ela tem uma gama aí enorme. Ela tem a parte financeira, ela tem a administrativa, ela tem a RH, ela tem muitas opções, ela pode estar em qualquer área, em qualquer lugar. E isso para você vai ser um desafio depois escolher lá na frente também, né? Provavelmente. Mas você pensa, o que te atrai mais no teu curso? Eu acho que eu vou acabar indo para a área financeira, porque eu tenho um perfil mais analítico, então eu acho que eu vou me dar bem nessa área. Eu vou investir, ó, já tem uma pessoa que vai me orientar aí, ó, beleza. Eu queria muito, assim, falar enquanto escola, o quanto vocês são importantes para nós dentro da escola. Vocês estão representando aqui as turmas de vocês, os colegas de vocês que estão no ensino médio esse ano, mas sobretudo os que vão entrar ainda no ensino médio. E estão muito na dúvida do que escolher, qual universidade estudar, o que eu faço com a minha vida, o que eu estudo, o que eu deixo de estudar, como eu vivo, como eu administro o meu tempo. Não existe uma receita, como eu falei anteriormente, mas vocês buscaram, dentro da estratégia que cada um teve aqui, vocês tiveram sucesso. E vocês não tiveram sucesso sozinhos, vocês tinham a família de vocês em casa, que davam todo o suporte, vocês estavam estudando numa escola onde todo mundo conhecia vocês, conhece vocês aqui. Aqui é a casa de vocês, que vai sempre estar aberta para o que vocês precisarem. Então, dentro do curso, até o último dia que vocês estiverem na universidade, estudem, se dediquem como vocês fizeram aqui, com as estratégias que vocês tiveram para esse curso e vocês escolheram. E quando vocês ingressarem no mundo do trabalho, propriamente dito, que vocês façam sempre a diferença na vida de alguém. Façam com amor tudo o que vocês puderem. Olhem para o outro que estiver à sua frente, ao seu lado, seja o colega que está estudando ali com você, seja o paciente que você vai atender, seja alguém que quer investir para mudar a vida. São várias áreas aqui, mas com humanidade, pensando sempre que aquela pessoa tem a história dela, né? Cada pessoa aqui tem uma história. Então eu queria agradecer por vocês terem feito parte da minha história, da nossa história. As irmãs sempre muito carinhosas, sempre quando sai o resultado, todos os professores ficam envolvidos. A escola para vocês, na verdade. Porque a gente sabe tudo que vocês passaram e passam para estarem num curso que vocês desejaram. Então, muito sucesso para cada um. Obrigada. E o INSP está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada. Uma vez INSP, sempre INSP, né? Não tem o grito de guerra da Ciansp lá? É mais ou menos isso. Uma vez INSP, sempre INSP. Tá bom? Você que nos acompanha aí de casa, muito obrigada por ter nos assistido. Curtam, compartilhem o nosso podcast, porque esses universitários aqui fizeram a diferença na nossa vida e certamente vai fazer na vida de vocês. INSP, sempre com você.